Estamos aí de volta com mais uma análise de toque da Shonen Magazine, mais uma vez comentando sobre 2 edições. Deixa o seu like, se inscreva, ajude no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de batermos 2.000 inscritos ainda esse ano, então ajude, compartilhe o vídeo, assim mais pessoas podem estar sendo alcançadas. Primeiramente, começando com a edição 51, tivemos aí na capa da revista o Kaku no Inazuki. Também tivemos as páginas coloridas sendo o Seitokai e o Kito, 2 mangás aí em destaques. Ausentes nessa edição tiveram muitos mangás, né, como o Mayonaka Heartturn, o Kajin Fugeki, o Kanan-sama, o Gachakuta e o Ikitagari no Wolf. Então foram esses os mangás ausentes. Temos um mangá novato que é o Zero to Hyako, e em ato temos o mesmo que é o Ahiro no Sora. Foram 16 mangás ranqueados nessa edição e vamos comentar cada um deles, porque a última posição acabou sendo o Idolatry. Já falei sobre a questão dele, do que eu acho, né, que o mangá parece que perdeu um pouco de moral na revista desde os seus volumes foram lançados, então as vendas foram bem baixas, então acredito que a revista talvez não consegue mais ter confiança na permanência desse mangá. Vamos ver se isso vai mudar, mas tendo em vista que as últimas edições do mangá tem recebido uma sequência de posições baixas, é bem decepcionante, né, a situação. Mas estaremos ainda de olho. A Kagariki ele ficou na posição 16, então um mangá que não vai durar muito tempo também. O Mokoshiroko ficou na posição baixa depois de posição alta nas edições anteriores, então aqui o mangá voltou para uma zona um pouco mais baixa. Também não é nada que seja preocupante. Seitokai ficou na posição 15 nessa edição. Estaremos ainda de olho em mais novidades, mas essa posição não quer dizer muita coisa, né? O mangá, ainda assim, ele não corre nenhum risco, né? Você já conhece, né? Inclusive, falo muito tempo já sobre a questão de encerramento da obra, mas por enquanto ainda o arco está progredindo, sem sinal ainda de que a obra pode estar chegando a um clímax final. Mas já foi falado oficialmente há um tempo, né? Já faz muito tempo, né, que foi falado que o mangá estaria no seu arco final. Por enquanto a gente só tem isso, mais nada para se falar. Yo-Yo Sensei está na 13ª posição, também uma sequência de posições baixas, mas como você já conhece, né, a revista sempre coloca o mangá, principalmente no gênero weight, para baixo, como ele, o Mini Connect, enfim. Aquela situação de sempre que você já conhece, então não tem por que estar repetindo direto. A 12ª posição é o Suraga Meteor. Essa é uma posição baixa, mas também não preocupa, né? E Argenat também está uma posição baixa, ele ficou na 11ª posição. A questão de Argenat é bem interessante, porque o mangá ele faz um sucesso até legal, né? Mas faz um tempo que não lançou um volume novo, pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhum volume, o volume 3 no caso, só o volume 2 que foi o último volume a ser lançado. Eu não sei quando vai lançar o próximo, espero que o mais breve possível, porque tá demorando um pouco, né, ao meu ver. Mas estaremos ainda de olho aí. Qualquer novidade eu vou estar falando aqui no canal, mas tô curioso para ver o quanto que esse mangá pode vender no próximo volume, porque por enquanto, apesar das vendas estarem boas, tá aí, né, um nível que não é algo que, ao meu ver, faça o mangá ser um sucesso tão extraordinário, mas pelo menos se destacou entre os demais que foram lançados nos últimos meses. A 10ª posição foi o Ao no Miburu. O mangá tem muito comentário, né? Pelo menos o anime está em exibição atualmente, a 2ª temporada do anime. Isso é bom, pelo menos aqui mostra que as coisas estão andando, né? Existe aí um apoio aí para a obra continuar. Caso ele tenha um retorno esperado, né, da temporada, talvez eles anunciem uma próxima, mas por enquanto eu não tô tão animado para ver isso acontecendo. Temos aí o Yomena Connect, que está na 9ª posição. Ótima posição, né? O mangá faz um sucesso interessante, quer dizer, não tão interessante assim, porque acredito que a maioria da popularidade dele vem dos leitores leem a revista, no caso, popularidade interna. Então, quando a gente vai para as vendas, é a coisa diferente. Shangri-La Frontier, ele tá na 8ª posição. O mangá, ele tem aquela questão do anime, né? A 3ª temporada, já comentei sobre o que eu acho, e acho que tá demorando um pouquinho, mas talvez porque o estúdio tá com foco em outra coisa. Eu não lembro qual é o estúdio exatamente de Shangri-La Frontier. Talvez, atualmente, o estúdio não tem como principal foco apressar aí a temporada de Shangri-La Frontier, mas estaremos ainda de olho em qualquer novidade. Qualquer coisa eu vou estar falando aqui no canal. Por enquanto não foi nada foi revelado, a não ser o banner de anúncio da 3ª temporada, que tirando isso não teve mais nada. Bojan no Warrior, ele ficou na 7ª posição. Ótima posição, né? O mangá é um mangá que não é tão popular, mas pelo menos a revista trata o mangá de uma forma interessante. Brain Job Girl ficou na 6ª posição. Também um mangá que ficou meio sumido, não diria sumido, né? Mas ele perdeu um pouquinho daquele ar inicial que ele tinha. A revista dava posições extremamente altas para o mangá, mas à medida que os volumes foram lançados, parece que esse gás sumiu um pouco. Como que a mesma situação de Idolatry, mas não tão brusco, né? Porque a Idolatry caiu literalmente em posições e tá lá no fundo.
mas Raindrop Girl, ele que recebia posições extremamente altas, agora ele tá recebendo posições um pouco mais medianas. Aqui, por exemplo, uma posição um pouco até mais alta que na maioria das vezes ele tá recebendo. Ele perdeu um pouquinho daquele gás inicial. As vendas também não estão sendo tão grandes, mas acredito que muito da popularidade do mangá é porque o autor já é um autor que já fez, né, no caso, algumas obras da revista. Então ele já tem um certo público aí que acompanha as obras do autor. O Blue Lock, ele ficou na 5ª posição, um mangá extremamente popular, então não tem por que eu ficar falando mais coisas sobre ele, né? Kuroya Medaka também recebeu uma ótima posição. Acredito que por conta dos últimos acontecimentos do mangá, coisas estão fazendo que os editores coloquem o mangá em posições um pouco mais altas, né? A Kanojo Karishimasu talvez também seja a mesma situação. O mangá continua fazendo seu sucesso, né? Com nova temporada anunciada, pelo menos o mangá faz sucesso. A 1ª posição ficou sendo Hajime no Ippo. Então, merecido também, né? Eu falo muito a questão de Hajime no Ippo, que o mangá já não é tão popular quanto antes e todo mundo já sabe disso, né? Até os leitores com certeza já sabem disso. Mas é bom ver um mangá receber uma posição alta, mesmo com tudo isso aí. Então, um mangá que ainda assim é lembrado pela revista, né? Primeira posição extremamente merecida. Mas agora, falando sobre a edição 52, teve como capa o Yo-Yo Sensei. E as páginas coloridas ficou Kaisen Fugeki. Agora, ausente nessa edição foi o Hajime no Ippo, que ficou na 1ª posição na edição anterior. E teve o Shangri-La Frontier. Foram mangás ausentes nessa edição. O mangás novatos ainda temos o Zero Toriyaki e em ato o Ahiro no Sora. Mas enfim, nessa edição foram ranqueados 20 mangás. A última posição ficou sendo o Ikitagari no Wolf, que ficou ausente na edição anterior e voltou do mesmo jeito, com posições baixas, né? Então, praticamente não tem jeito, né? O mangá vai ser cancelado, então não tem pra onde fugir. Outro que também vai ser é o Kagariki, mangá que não tem pra onde fugir também. Mangá, os dois aí vão estar aí se preparando pro final. E o terceiro que vai ser puxado junto é o Kito. O Yashono Kito ficou na 18ª posição e o mangá não tem como sobreviver, né? Vai ser cancelado também. Fechando as 3 últimas posições, são 3 mangás que serão cancelados. Inclusive os 3 da mesma leva, né? O Seito Kyle, ele voltou aí na Toque, depois na página colorida da edição anterior, voltou com uma posição baixa, nada a se preocupar. O mangá, inclusive, já vendeu 2 milhões de exemplares ao todo, e isso é uma marca muito boa para um mangá que nem sequer tem anime. Teve anime anunciado, mas ainda não foi exibido. Então, isso é uma marca muito boa. Um mangá que se destacou muito bem, faz um grande sucesso. Então, ver esses números aí pro mangá é algo muito bom. Inclusive, o mangá tem 11 volumes. Então, é uma média muito boa. Então, Seito Kyle realmente, olhando agora, é realmente um grande destaque para a revista. O Raindrop Girl ficou numa posição baixa nessa edição. Não dá bem nada a se preocupar. Eu já falei sobre ele, né, anteriormente. Então, você já conhece a situação dele. A Idolatry subiu um pouquinho, mas também mantém a mesma média que ele vem recebendo nas últimas edições. Então continuaremos ainda de olho sobre qualquer novidade, mas eu acho que por enquanto o mangá vai manter esse ritmo aí na revista. Tem na 14ª posição o Mokoshiroku no Kishi, também ótimo, bem de vida, né? O mangá vende bem, inclusive, então pelo menos isso é um sinal muito bom. Mas de resto, nada para se preocupar. Gachakuta, que ficou ausente na edição anterior, voltou na posição de número 13. E eu já falo muitas vezes, acho que vocês já estão cansados de ver eu falando sobre como o Gachakuta não é tão valorizado em posições de toque. Eu falo também a questão de que a revista não necessariamente se preocupa em sempre ranquear mangás populares das primeiras posições. Mas eu acho que é uma sacanagem o que fazem com o Gachakuta, sempre nas últimas posições. Então, espero realmente que as coisas mudem. Inclusive, já falando sobre isso, Blue Lock ficou na 12ª, já acima, né? Então, o mangá faz muito sucesso, é o mangá que mais vende atualmente na revista e recebeu uma posição praticamente no meio da revista. Então essa é a situação. Gachakuta não vende a mesma coisa que Blue Lock, nem chega nem metade do que ele vende, mas dizer que o mangá vende mal é outra história, né? O mangá vende bem. Blue Lock eu espero realmente que continue crescendo. E o Main Connection ele ficou na 11ª posição. E a mesma situação, não vou me demorar muito aqui. Também com Banjo no Warrior, que ficou na posição de número 10. E na posição de número 9, Kanojo Karishimasu, que ficou no top 3 na edição anterior. Dessa vez voltou para uma posição mais baixa, mas também que não é preocupante. Enfim, posição alta, o mangá faz sucesso. Independente aí da situação, o mangá é assim um dos grandes sucessos da revista, em vendas pelo menos, né? Eu posso falar pelo menos nisso. Aruiburu ficou na 8ª posição. Vamos continuar acompanhando e ver o que a obra ainda pode apresentar, né? Kakou no Inazuki, que recebeu a posição 7 nessa edição. A edição anterior ele ficou como capa, né? Inclusive, o mangá pode estar se aproximando a um arco final. Então, não sei exatamente quando esse arco final vai começar, mas pelo menos é o que eu ouvi falar. Então,
Kakone Nazuki é uma obra que pode estar se encerrando, não sei se é esse ano ainda, mas vamos ver o que ainda pode acontecer, né? Talvez eu demore um pouco mais do que esperado, ou talvez não. Vamos estar de olho aí nessas novidades. Sentai Ashikaga ficou na posição 7 e a posição 6 ficou sendo Kuroya Medaka. O mangá está recebendo posições bem altas nessas edições atuais, então é realmente muito motivador. Agora, a quarta posição foi o Kanan-sama, também recebendo uma posição muito boa. E a terceira posição abrindo o top 3, voltando para o top 3, né? O Yargenat recebendo uma ótima posição, um grande destaque. A revista prioriza bastante, dá bastante atenção, então é bastante merecido. Mayonaka recebeu a segunda posição. O mangá que está com anime atualmente em exibição, pelo menos é uma forma da revista divulgar um pouco mais a obra. Lembrando, essa edição que quando foi lançada, o anime não tinha sido estreado ainda, então é só uma forma de promover, né? A primeira posição foi o Suruga Meteor, foi realmente uma surpresa, pelo menos para mim, porque o mangá ele não é um grande destaque na revista, mas a revista pelo menos optou por dar uma atenção para ele nessa edição, então pelo menos algo merecido, né? Mas falando sobre a próxima edição que teremos, né, que inclusive o vídeo vai ser mais uma vez dividido em duas toques, que será a toque de edição 1 e a edição dupla, edição 2 e 3. Mas enfim, para a edição de número 1 teremos como capa da revista o Sentai Ashikaga, e as páginas coloridas serão mais uma vez para o Kajin Fugeki e para o Yomena Connect. Mas isso fica para o próximo vídeo, caso você queira ver, acompanhe aqui o canal, aí você não vai perder nenhuma novidade sobre a Magazine, né, e nem nada assim do tipo. Então, eu fico por aqui então, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.